Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 10 de junho, estamos de volta com mais uma aula de matemática. Você que está aí do outro lado da telinha nesse momento, obrigado pela sua participação. E você com certeza está aqui para aprender muito mais sobre matemática, né? Então, muito bem, você está no lugar certo. Nesse momento, nós estaremos fazendo aí uma recapitulação e continuação do nosso conteúdo programático na nossa avaliação, ok? Bom, na nossa aula anterior que nós tivemos, nós falamos aí sobre a matemática financeira, mais especificamente sobre juros compostos e juros simples. Se você ainda não assistiu essa aula, eu convido você a assistir porque vai ser muito legal para você poder entender a aula de hoje, tá bom? Bom, então nós começamos aí falando sobre a educação financeira, né, a matemática financeira de uma forma geral, citando o direcionamento em relação ao estudo de juros simples e juro composto. E falamos aí em relação a montante também, né, a descontos e também a aplicação de valores, de porcentagem. Então eu quero agora aqui continuar com vocês o estudo da matemática financeira e nós vamos fazer aí uma breve recapitulação com vocês daquilo que nós já estudamos, né? E aplicar também alguns exemplos, com certeza para vocês entenderem bem melhor como funciona aí a resolução das questões que envolvem esse conceito financeiro. Não esquecendo, turma, o principal é você aprender, não decorar, mas sim aprender a fórmula, porque através da fórmula você consegue aí resolver a questão que é solicitada, tá bom? Então, convido você nesse momento para juntos aprendermos muito mais aí sobre conceito financeiro. Acompanhe a nossa aula daí. O nosso estudo, né, vai ser voltado das páginas 56 em diante, tá bom? Nós vamos até a sequência de uniformes capitais e amortização. E aí a gente vai finalizar essa parte, né, de revisão do conteúdo e depois vamos aplicar exercícios com vocês, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre taxas equivalentes, né? O nosso assunto é taxa equivalente, está aí na página de número 56. Então, a recapitulação, capítulo 25, taxa equivalente, né? Matemática financeira. Então, como calcular a equivalência entre duas taxas de juros em regime de juro composto? Como é que é feito esse processo, professor? Pessoal, o processo aí de comparação em relação à porcentagem, né, ou seja, a equivalência de taxa de juros, se dá muito aí pela fórmula de juro composto. Mas como é que eu utilizo isso no meu dia a dia, professor? Comparando preços de determinado produto, né, e aquela mesma porcentagem. Por exemplo, 20% de R$100. 20% de R$100, se vocês com certeza sabem, né? 20% de R$100 é igual a R$20, né? Mas, professor, qual seria o valor equivalente a 20% também de um outro determinado valor? Vamos pegar aqui um exemplo bem mais eficiente, que eu acredito que dá para lembrar, né? 40% de R$200. 40% de R$200 também vai ser R$20, certo? Então, lembrando que o valor aí que nós estamos fazendo é a comparação das taxas que são equivalentes, tá bom? Ou seja, as taxas de porcentagem. Então, vamos pegar aqui, ó, a nossa fórmula, né, de taxa de equivalente. Tá? Aqui vocês podem perceber, temos a fórmula 1 mais IA, que é o nosso I1, né, ou o I2, elevado a N, que é igual a 1 mais IB elevado a M. Professor, essa fórmula aqui ela é nova? Não, ela é a mesma fórmula que nós estamos utilizando para resolver a questão de taxa de equivalência. E vocês podem verificar aqui, ó, uma calculadora, né, HP, onde vocês vão poder utilizar para fazer os determinados cálculos. Lembrando que essa calculadora, ela é calculadora própria, né, para fazer o estudo financeiro, né? É a calculadora que é indicada para você fazer a aplicação diretamente aí, os cálculos. Bom, então vamos lá relembrar aí sobre a nossa fórmula. Tá aqui, ó, essa fórmula que nós estamos estudando, certo? 1 mais I2 é igual a 1 mais I1 elevado a N, onde nós temos aí esses elementos, né? I2, I1 e N. Mas quem são eles, professor? Como é que eu consigo identificar esses elementos? Aqui eu trouxe para vocês um resumo. O I2 é a taxa anual, certo? O I1 é a taxa mensal
e o N é o período de tempo, né? Esse período de tempo que pode estar em meses, em anos, em semestre, em bimestre, enfim. Já essa taxa anual, geralmente é o que você vai encontrar para ser equivalente com a taxa mensal. Então, nós estamos fazendo aí uma equivalência de taxas, tá bom? Onde nós temos o I2 e o I1. Tudo bem, joia? Tranquilo? Beleza. Então, vamos para um exemplo para vocês entenderem como é feita a aplicação da taxa. Vamos lá. Temos aqui, ó, o primeiro exemplo. Qual a taxa de juros equivalente a 2% ao mês? Nós vamos fazer um estudo em relação a essa taxa. Lembrando que 2% ao mês é a mesma coisa que 0,02. Aí você me pergunta, professor, de onde é que se eu tira a informação 0,02? Turma, tiramos da divisão do 2% dividido por 100, certo? E 2 dividido por 100 vai ser igual a 0,02. Então, vamos fazer aqui nossa resolução do nosso primeiro exemplo. Olha só, temos 1, que é da nossa fórmula, né? Mais I2 é igual a 1 mais I1 elevado a N. Essa aqui é a nossa fórmula geral para calcular a taxa de equivalência, tá bom? E aí nós vamos aplicar diretamente os valores, né? Mas o que queremos encontrar? A taxa anual. E quem é a taxa anual? É o I2. E o I1, professor? I1 é a taxa mensal, tá bom? Então, fazendo aqui a nossa substituição, vamos ter 1 mais I2 é igual a 1 mais 0,02 elevado a 2. Mas por que 12? Porque um ano possui 12 meses, né? Então, como aqui, ó, a taxa está ao mês, com certeza a unidade do tempo também tem que estar ao mês. Professor, mas de onde o senhor tirou essa informação? Tá aqui, gente, ó, taxa anual. Então, a taxa anual é de 12 meses, né? Então, 12 meses é o valor de N. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? Agora que nós fizemos a substituição, é só resolver. A dica é, resolva primeiro aqui a soma dos dois números, né? Número inteiro mais número decimal, e depois eleva a potência. Então, somando 1 mais 0,02, vamos ter 1,02 elevado à 12ª potência. Pessoal, é muito importante a minha dica. Professor, eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Sim, se você for trabalhar no sistema financeiro, você vai utilizar sim, tá bom? Mas, assim, de uma forma geral, nós não utilizamos tão diretamente, porque esses cálculos, quem faz é um atendente de uma determinada loja, né? O próprio site já tem o cálculo, e aí você não precisa estar fazendo esses cálculos, né? É claro que isso é bem notável, né? Beleza. Agora que nós temos aqui a taxa, né, em relação ao período de tempo, nós somamos 1,002 elevado à 12ª potência, nós vamos substituir. Pessoal, a dica que eu quero falar para vocês é relacionada aqui à aplicação, né, de potência. Geralmente, para fazer um cálculo, você vai precisar de uma calculadora. Por quê? Os valores acima de 3, o expoente acima de 3, você já vai ter um número decimal bem grande, né? Então, geralmente, as questões que exigem para vocês fazerem o cálculo, precisa de uma calculadora, né? A não ser que a questão ela dê um valor bem próximo e bem baixo, aí você não vai ter necessidade, né? Se for um número inteiro bem próximo. Beleza. Então, fazendo aqui a substituição de 1,02 elevado à 12ª potência, nós vamos encontrar aproximadamente 1,27, tá bom? Isso aqui é um valor arredondado, certo? Se você for fazer esse valor na calculadora, você não vai encontrar corretamente ou exatamente 1,27. Você vai encontrar um valor aproximado, né? Nós utilizamos a aproximação com as casas decimais. Professor, como é que eu aproximo casas decimais? Se o número estiver entre 0 e 5, ele continua na mesma unidade. Por exemplo, se aqui eu tivesse 1,27578, o que eu ia fazer? Eu ia deixar 1,27, né? Mas se esse número ultrapassasse a 5, tivesse, por exemplo, 1,278, aí eu ia arredondar esse número para 1,28, tá bom? Um número mais próximo. Beleza? Então essa é a dica do professor. Bom, agora que nós resolvemos a potência, nós vamos subtrair, né? Subtrair aqui o valor 1 com 1,27. Então, subtraindo 1,27 menos 1, nós vamos encontrar 0,27, que é igual a 27%. Então,
Qual é a taxa anual de juros equivalente a 2% ao mês? É 27%, certo? Então, durante um ano, você vai fazer a aplicação, né, em relação a uma taxa, a taxa equivalente a 2% vai ser 27%, tá bom? Beleza? Professor, mas por que não deu 24? Porque 12 vezes 2 não seria 24? Não, gente. Mas aí está tendo um acréscimo, né, em relação ao valor, tá bom? Bom, agora que nós fizemos o nosso primeiro exemplo, nós vamos continuar com mais um exemplo. Eu quero que você acompanhe aí. Ah, pessoal, não esquecendo, copiem no caderno essas informações, tá bom? Para quando você for fazer aí o seu estudo, você já tem um material de apoio bem legal para você ter uma base, tá bom? Beleza, fizemos aí o nosso primeiro exemplo, vamos para o nosso segundo exemplo. Qual a taxa mensal de juros equivalente a 0,1% ao dia? Agora, observem aí com bastante atenção que o valor que nós temos em porcentagem é decimal. Professor, como é que eu vou fazer isso? Você vai dividir o 0,1 por 100, certo? E aí, na divisão de 0,1 por 100, você vai ter a taxa mensal. Então, na mesma fórmula, nós vamos estar substituindo, né? 1 mais I2, que é igual a 1 mais I1 elevado a N. Vamos identificar aqui os elementos. Deixa eu trazer aqui a minha caneta, para nós identificarmos os elementos. Eu acredito que eu vou usar outra. Deixa eu usar outra caneta aqui, que é mais eficiente, né? Deixa eu verificar aqui. Caneta, opção de ponteiro, beleza. Caneta, tá aqui. Vamos lá. Quem é esse I2? O I2, tá? O I2, ele é a taxa anual, certo? Mas estamos falando em taxa mensal. Vocês podem observar que aqui é taxa mensal, né? Então, nós vamos ter, isso aqui nós não temos, né? Interrogação. Queremos encontrar o I1, o I2, né? O I1, como vocês podem perceber, é a taxa mensal, é de 0,01. 0,01 dividido por 100 vai ser 0,001, certo? A casa decimal andou mais uma casa decimal para a direita. E o período de tempo, que é o N, né, o nosso N, ele é igual a quanto? Nós temos aí, ó, a taxa mensal. Um mês tem quantos dias? Tem 30 dias. Observe que a porcentagem está em dia, né? Então, nós vamos ter 30 dias também. E aí, agora que nós temos as informações, é só substituir na nossa fórmula, que é esse que nós vamos fazer agora, tá bom? Deixa eu colocar aqui só o ponteiro. Beleza. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a aplicação da nossa fórmula, né? Então, temos aqui, ó, a nossa fórmula, que vocês podem verificar. 1 mais I2, que é igual a 1 mais 0,01 elevado a 30, que é o nosso período de tempo, tá? 0,01, vocês observam que já está aqui, né? Bom, nós vamos somar agora 1 mais 0,01, né? Somando 1,01, nós vamos ter 1,001 elevado a 30. Esse valor 1,001 elevado a 30, nós iremos fazer a multiplicação, né? Ou a potência. Resolvendo essa potência, nós vamos ter 1 mais I2, que é igual a aproximadamente, gente, 1,304. E esse 1,304 vai subtrair com o 1 do primeiro membro, né? Então, o 1 do primeiro membro vai passar negativo. Então, nós vamos ter que o I2 é igual a 1,304, né? Menos 1, que vai dar 0,304, que é igual a 3,304%, né? Ou 3,4%. Essa aí é a aplicação ou a resolução do exemplo 2 de taxa mensal, né? Nós falamos aí, lembrando que nós estamos estudando taxas equivalentes, certo? E nós fizemos aí o nosso segundo exemplo. Estão conseguindo entender? Tá? Está tudo jóia aí? Beleza. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de mandar sua mensagem para o professor Euler, que estará lhe atendendo, tá bom? Pessoal, é importante salientar que algumas questões relacionadas ao nosso conteúdo, né, vai ser voltada mais para juros compostos e juros simples, tá bom? Taxa equivalente provavelmente tenha a ver alguma questão aí na sua avaliação, tá? Só para lembrar vocês.
Deixa eu só apagar aqui a nossa tela para irmos para o próximo item, tá bom? Beleza. Agora vamos para o nosso próximo item. E vamos falar de valor atual. O valor atual está aí na página de número 57, tá bom? O valor atual no livro de vocês. Então, o valor atual é o valor de resgate, o valor presente ou o valor líquido de um título descontado antes do seu vencimento. E é dado pela seguinte fórmula. Vocês podem verificar que temos uma fórmula, né? Aqui, ó. A, né, que é o valor atual. Pode ser representado por V também, certo? A, que é o valor atual, é igual a N sobre I1 mais I elevado a N. E quem é esse N aqui, professor? É o valor da montante, tá bom? O valor aplicado. E o I é a taxa e o N é o período de tempo, certo? O I é a taxa e o N é o período de tempo. Então vamos para o nosso primeiro exemplo sobre o valor atual. Acompanhe aí. Exemplo: uma televisão de LCD de 32 polegadas é vendida em 4 prestações mensais de R$500, sendo, aqui ó, sendo a primeira paga um mês após a compra. Sabendo que a loja opera com uma taxa de juros composto de 4% ao mês, qual o valor do preço à vista? Bom, queremos determinar o valor à vista. Como é que eu faço para calcular, professor, uma questão como essa? Primeiramente, nós temos que conhecer os elementos, né? Quem é esse 500 aqui? O 500 é o valor da parcela, né? O valor mensal. Qual é o período de tempo? O período de tempo é, nós podemos verificar aqui, ó, mês, né? Paga em um mês, certo? E a taxa é de 4% ao mês, certo? Então, observe que aqui nós temos duas informações em período de tempo. 4 prestações, então vamos ter 4 vezes o R$500 mais os juros, né? E a aplicação aí que nós inicial é de valor de R$500 a uma taxa de 4%. Vamos lá. Temos aqui a nossa fórmula. V é igual a P sobre 1 mais I, mais P sobre 1 mais I ao quadrado. Aqui também é P, tá, gente? Mais P sobre 1 mais I ao cubo, mais P sobre 1 mais I à quarta. Lembrando que foi dividido em 4 parcelas, tá bom? E o valor de P é o valor do valor R$500, né? O valor de V é o valor atual que nós queremos descobrir. Então, vamos lá substituir os valores. Só lembrando que esse valor aqui ele é P e esse aqui também é P, tá bom? Então, substituindo na fórmula. Olha aí a fórmula, gente. P, que é o 500 sobre 1 mais a taxa é 4%, que é 0,04, né? Mais, observe que a primeira parcela não teve juros, né? Então tá aqui, ó, o valor é apenas esse valor aqui direcionado da parcela, mais, quer dizer, não teve alteração, porque só vai ter a alteração do segundo mês em diante, tá bom? Então aqui é o primeiro mês, a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela e a quarta parcela. Depois de fazermos as substituições, nós vamos resolver. Lembrando, 500 é o valor aqui, ó, em relação à prestação, né? 1 mais 0,04 é a porcentagem. E o período de tempo é 4 prestações mensais, né? Então, tá aqui, ó, até 4. Professor, se a questão tivesse 10 prestações, aí você teria que fazer, ó, desse mesmo jeito até chegar em 10, tá bom? E se fosse, por exemplo, 30 prestações, mesmo processo, tá bom? Mas nós vamos estar lembrando sempre que aqui os valores vão ser sempre pequenos, né? Para não ficar muito alterado aí na sua resolução. Então, vamos lá. Fazendo a resolução, nós vamos ter, ó, 500 sobre 1 mais 0,04 é 1,04. 1 mais 0,04, todos vão ser o mesmo valor, elevado ao quadrado. Aqui, por que aqui não apareceu, professor, o expoente? Na verdade não apareceu porque o expoente aqui é 1. 1, 2, 3, 4, tá bom? Aqui, essa é a aplicação. Ou seja, 1 mais I elevado a 1 é o próprio 1 mais I. Certo? Agora que nós fizemos a nossa substituição, vamos resolver aqui, ó, as potências aqui debaixo do meu denominador. Certo? Vamos resolver as potências. Vou dar um tempinho para você copiar a questão e aí vamos adiante. Já conseguiu? Beleza, vamos lá.
Aqui nós temos 500 repetido, né? 500 sobre 1,04. 1,04 ao quadrado dá 1,0816. 1,04 elevado ao cubo dá 1,124864. E 1,04 elevado à quarta potência vai dar 1,16985856, tá bom? Esses números vamos dividir ele para poder somar, certo? Esse é o valor de uma parcela, valor de uma parcela, valor de outra parcela e de outra. São 4 prestações, ou seja, são 4 parcelas, né? Então, vamos ter 500 dividido por 1,4, nós vamos encontrar exatamente 480,77 centavos. 500 dividido por 1,0816 vai dar aproximadamente 462,28 centavos. 500 dividido por 1,124864 vai dar aproximadamente R$ 444,50. E o 500 dividido por esse número aqui vai dar 427,40 aproximadamente. Beleza. Agora que nós fizemos a resolução, nós vamos começar a fazer o nosso cálculo, né, de soma. Somando aqui, ó, 480 mais 462 mais 444 mais 427 vai dar aproximadamente R$ 1.814,95 centavos. Esse aí é o valor atual dessa compra, tá bom? Nesse caso aí, dessa televisão, né? Então, nós temos a resolução desse exemplo, tá, turma? Agora que nós fizemos do valor atual, vamos para mais um item, né? Que é a sequência uniforme de capitais. E eu quero que você acompanhe aí o nosso exemplo, tá bom? Sequência uniforme de capitais está na página 61 do livro didático de vocês. Só mais uma vez reforçando, estamos fazendo uma recapitulação do que nós estudamos, tá bom? Para poder aplicarmos aí os exercícios para a revisão, né? Vamos dizer, uma revisão da avaliação, né? Das questões da avaliação, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, gente. Sequência de uniforme de capitais. Nós estudamos aqui nas nossas últimas aulas, né? Que a sequência ela vai seguir aí uma ordem. E eu quero tomar bastante... dar uma atenção voltada aí para a taxa equivalente ao enunciado, tá bom? A taxa equivalente ao enunciado. Quando duas taxas de juros elas estão aplicadas ao mesmo capital e ao mesmo tempo, elas são denominadas de taxa equivalente, tá bom? Quando produzem os mesmos juros. Já relacionado ao valor atual, eu quero que vocês tenham também uma atenção voltada aí para o valor atual e a sequência uniforme de capitais. E o que é uma sequência uniforme de capitais, professor? É uma sequência onde o valor aí da expressão, né, ela vai ser igualmente espaçada em período de tempo, certo? Ou seja, vai ser uma sequência de pagamentos iguais, né? Então, vamos lá. Temos aqui a nossa fórmula. Vamos explicar um pouquinho sobre a fórmula. O V é o valor, né, que eu tenho. O P é o valor da parcela, certo? O I é a taxa e o N é o período de tempo. Nós iremos toda vez utilizar essa fórmula para calcular aí o valor uniforme, tá bom? Então, para calcular aí a sequência uniforme de capitais, vocês precisarão utilizar a fórmula, né, de sequência. Pessoal, eu vou somente lembrar vocês sobre amortização, né? Que é um assunto bem rápido que a gente temos aí no nosso livro. E eles só dá um exemplo aqui, na verdade, né? E o sistema de amortização é um sistema que é utilizado para você pagar os juros antes de você começar a pagar determinadas parcelas, tá bom? Por exemplo, você aí é um aluno do nível superior e você procurou aí o governo para financiar a sua faculdade. Aí o financiamento é o FIES, né? Você faz o financiamento através do FIES 100% do seu curso, por exemplo. Aí o FIES ele vai dividir as parcelas em determinado período de tempo. Digamos aí que o seu curso ele vai ser dividido em 72 parcelas, certo? E essas parcelas elas vão ser pagas um valor só, né? Por exemplo, só um exemplo, né? R$230 cada parcela. Então você vai pagar 72 parcelas de 230. É um exemplo, né? Mas antes de você começar a pagar essas parcelas, que elas vão ser únicas, você vai pagar
um sistema de amortização, né? Onde você está pagando os juros, certo? Então, o sistema de amortização é justamente o juro que você vai pagar antes de realizar o pagamento de cada parcela que foi dividida, tá bom? Então, só para vocês lembrarem aí o que é sistema de amortização. Bom, agora que nós falamos sobre o valor, né? Nós temos aqui o valor P, que é o valor da parcela. A gente vai para um exemplo aí para entender melhor sobre o assunto de sequência. Vamos lá. Exemplo, um celular é vendido à vista por R$ 1.200. Qual deve ser o valor da prestação na venda em 3 prestações mensais, iguais sem entrada, se o custo financeiro do lojista é de 4% ao mês? Bom, qual é o valor do produto? É 1.200, né? Então, esse é o valor do produto. Qual é o valor da prestação, né? Então, geralmente, algumas fórmulas, pessoal, elas colocam assim, ó, V de P. V de P é valor da prestação, certo? E aí, o valor à vista, né? Nós temos aí o VA, que é o valor à vista. Teríamos uma outra tipo de forma. Mas, eu utilizo essa aqui, ó, certo? Onde V é o valor, P é o valor da parcela e a taxa é N é o período de tempo. Quem é V, professor? Quem é P? Quem é I e quem é N? Vamos começar aqui do expoente. O N é o período de tempo, certo? Que nesse caso é 3 prestações, tá bom? O I é a taxa, que nesse caso é 4%, que nesse caso seria 0,04. O 1 é da fórmula, né? O P é o valor da parcela, tá bom? Nesse caso nós temos 1.200. E o valor V é o valor que nós vamos encontrar, o valor da prestação, tá bom? Então, vamos lá. Colocando aqui a resolução, nós vamos ter 1.200, que multiplica 1 mais 0,03 elevado ao cubo, menos 1, sobre 1 mais 0,04 elevado ao cubo, vezes 0,04. Lembrando, que você encontrar aqui no numerador, essa primeira parte, vai ser a mesma coisa aqui do denominador, tá bom? E aí depois multiplica o resultado pela porcentagem. Então, acompanhando aí o nosso slide, verificamos que 1.200 vai multiplicar com 1,04 elevado ao cubo, menos 1, né? E aí nós vamos resolver essa porcentagem. Eu utilizei aqui os valores que apareceram na tela, no visor da calculadora, o mesmo valor, né? 1,124864 menos 1. E aqui nós temos 1,12464 vezes 0,04. É muito número, né, gente? Beleza. Nós podemos, primeiramente, subtrair aqui no expoente, no numerador e no denominador multiplicar, né? Fazer esse processo. Nós vamos ter 1,124864 menos 1 é igual a 0,124864. Só tira a parte inteira. E aqui, ó, 1,124864 vezes 0,004 vai ser igual a 0,04499456. Certo? Bom, nós podemos fazer de duas maneiras. Nós podemos dividir esse número com esse e depois multiplicar por 1.200, ou multiplicar o 1.200 por esse número e divide depois. É isso que eu vou fazer, tá? Multipliquei 1.200 por 0,124684, deu igual a 149.883,68, né? E aqui embaixo vai dar a divisão, o mesmo valor. Dividindo esse valor 149... Aqui, gente, um exemplo aqui, ó. Se eu fosse considerar a casa decimal, qual seria o número que eu ia considerar? Ó, 149,83, né? Como aqui o valor aqui, ó, está acima de 5, seria 149,84, certo? É um número maior do que 5. Se fosse menor, por exemplo aqui, ó, 0,12, 4. O próximo dígito é 4. O 4 é menor do que 5, então continua como 0,12. Mas se aqui fosse 0,128, aí seria 0,13, tá bom? A aproximação funciona dessa maneira. Então o valor deu 3.331 centavos aproximado. Beleza? Joinha? Então nós fizemos aí a recapitulação sobre os nossos últimos assuntos, né? Agora que nós fizemos a nossa recapitulação, vou deixar a missão para vocês fazerem hoje, né? Atividade aí no livro de atividades. Temos aqui, ó, as questões 28 a 37, página 42 a 44, e assim dado por finalizada
todas as solicitações de todas as páginas e questões do livro de atividade de vocês, tá bom? Beleza, então finalizo a minha aula por aqui, muito obrigado, e no próximo encontro continuaremos a nossa recapitulação. Tchau, tchau, turma!